Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lara do Mundo Distante e hoje eu vim falar sobre divisão de lixo, reciclagem, compostagem e por que isso é muito importante. Eu vim falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente que acha que é frescura, que acha que é um desperdício do tempo dela e que isso não vai mudar nada. Mas isso é muito importante e hoje eu vou falar por quê. Porque é importante a gente dividir mais o lixo. Quanto mais a gente separar e descartar corretamente o nosso lixo, mais ele pode ser reaproveitado e ser transformado em alguma coisa que seja útil novamente para o mundo, sem termos que correr atrás de mais matéria-prima, desmatar mais o planeta, sendo que a gente já tem os recursos necessários aqui, então é só a gente aprender a reutilizar eles. Então, como todo mundo sabe, como já é um senso comum, é a reciclagem, que é uma separação de lixo que acho que quase todo mundo conhece, que é separar o metal, o plástico, o vidro e o papel do outro lixo, que é o lixo comum, o lixo da cozinha, lixo orgânico, o lixo do banheiro, né? Só que a reciclagem a gente já consegue aproveitar uma parte do nosso lixo, que seriam as embalagens, mas ainda falta outras partes do nosso lixo, como o lixo da cozinha, que normalmente é o lixo orgânico. Mas atualmente existe uma forma de reutilizar o nosso lixo orgânico, que é por meio da compostagem. A compostagem, o que é? A compostagem, ela é transformar os seus resíduos orgânicos, seus restos de comida, em humus, que seria uma terra que tem muitos nutrientes, para você poder adubar a sua planta e fazer elas crescerem com mais nutrientes também. Você pode fazer a compostagem tanto na sua casa, como entregar o seu lixo orgânico para alguma associação que faça esse aproveitamento do lixo orgânico. Então, eu queria focar um pouco mais no lixo orgânico no vídeo de hoje. Por quê? Porque aqui onde eu moro, aqui no meu município, a galera das câmaras e tal, eles vão começar a disponibilizar a coleta de lixos orgânicos na própria casa. Já tem coleta de lixo reciclável nas casas e agora a gente vai ter coleta de lixo orgânico. E isso é muito bom, mas eu conheço muitas pessoas que não querem aderir a esse projeto porque a pessoa já separa para reciclagem e já separa o lixo comum, ela já acha que é muita coisa e que mais um lixo vai dar mais trabalho ainda para ela. Mas tipo, isso tem muitos benefícios. E qual é o problema da gente não fazer reciclagem ou não fazer compostagem, jogar tudo no lixo normal, sem se importar, tipo, pra onde que vai? Por quê? Porque esse é exatamente o problema. Pra onde vai? Vai pros aterros sanitários. E quanto mais cheios os aterros sanitários ficam, mais difícil fica de lidar com o nosso lixo. Por exemplo, em Portugal, 57% do lixo da população vai pros aterros sanitários, apenas 12% são reciclados e apenas 9,8% são compostados. Ou seja, a maior parte do lixo das pessoas que moram em Portugal vai para o aterro sanitário em vez de ser reaproveitado como poderia ser feito. E no Brasil também não é muito diferente, mais de 50% do lixo doméstico vai para o aterro sanitário e não ganha nenhuma diferenciação, não consegue receber um reaproveitamento, porque vai tudo para o aterro sanitário e fica tudo lá sem poder ser reutilizado para outras coisas importantes. E por que eu tô falando sobre isso? Porque qual é o problema do aterro sanitário? Qual é o problema da gente levar nossos lixos, deixar nossos lixos serem levados para o aterro sanitário? Porque o aterro sanitário tem muitos problemas. E quanto menos lixo a gente levar para lá, melhor. Quanto mais lixo for reaproveitado em vez de ser levado para o aterro, melhor. Por quê? Porque o aterro sanitário tem 3 problemas principais, que são problemas físicos, bióticos e socioeconômicos. Problemas físicos são que o lixo é depositado nos aterros e ele não é devidamente descartado e aproveitado. E aí, dessa forma, a matéria orgânica que vai estar nesse aterro sanitário, ela vai se decompor e ela vai gerar chorume e gases ricos em metano, que é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. O chorume que sai dessa matéria orgânica, ele vai poluir as terras onde o aterro sanitário está e ele pode inclusive poluir os lençóis freáticos. E nesse chorume também pode ter metais pesados que, infiltrados na água, nas plantas, também podem entrar na cadeia alimentar e fazer mal tanto para as plantas como para os animais, como para nós seres humanos quando nós formos ingerir as plantas ou os animais. E é isso também, essas toxinas também vão entrar no nosso corpo e também vai ser prejudicial pra gente. Então, o problema biótico é que o aterro sanitário, quando ele tem que ser construído, ele tem que desmatar toda a vegetação local para o local que vai ser feito o aterro sanitário.
E além disso, toda a matéria orgânica que vai para o aterro sanitário pode atrair muitos animais que são transmissores de doenças. E os impactos socioeconômicos são que as pessoas que vivem ao redor do aterro sanitário, eles têm uma pior qualidade de vida. Os imóveis perto dos aterros sanitários também estão desvalorizados e alguns aterros sanitários não possuem controle de quais pessoas entram ou saem, e por causa disso podem aparecer alguns catadores de lixo dentro dos aterros sanitários. Só que isso traz problemas para a saúde deles por causa daquelas toxinas que saem do lixo, como eu mencionei antes. Conclusão: por que o nosso lixo não tem que ir para o aterro sanitário? Porque a gente tem que dividir o nosso lixo, sim. Porque a gente tem que fazer com que cada vez menos quantidade do nosso lixo vá para o aterro sanitário e que a gente descarte ele corretamente para que o governo possa reaproveitar e inserir novamente artigos reciclados na nossa economia sem termos que buscar matéria-prima nova toda vez. Então, a gente tem que sempre, muito importante, separar todo o seu lixo para reciclagem e, se possível, para você fazer a compostagem também, separar o lixo orgânico. Porque o lixo orgânico, ele também é um dos lixos que são mais produzidos em locais domésticos, né, como casas e prédios e tudo mais. Então, também é muito interessante a gente tentar diminuir essa quantidade de lixo fazendo compostagem, seja por nós mesmos, seja levando em locais de recolha. Se você mora em um local que não tem coleta de lixo orgânico, você pode fazer a sua compostagem em casa, como eu falei várias vezes, e eu vou deixar alguns vídeos aqui no card para vocês verem como é simples fazer uma compostagem em casa. Bom, então se vocês tiverem interesse, eu também posso fazer mais pra frente uns vídeos de como eu separo meu lixo, pra mostrar que isso tá tão incluído no meu dia a dia que eu já nem gasto muito tempo nisso, sabe? Porque eu já faço isso desde quando eu sou criança e juro, parece que gasta tempo, mas não gasta, é muito mais fácil do que parece e você vai ainda ajudar o meio ambiente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco os pontos principais do porquê é importante separar o seu lixo o máximo possível. E se vocês gostaram, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada!